carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. E a partir de hoje, nos domingos subsequentes, nós vamos estar pregando sobre esse texto e essa carta que o apóstolo Paulo escreveu àquela igreja que ficava na região da Ásia Menor e que recebeu durante 3 anos muita instrução da parte do apóstolo Paulo, quando ele esteve naquela região em suas viagens missionárias. Então eu quero convidá-los a abrir em Efésios capítulo 1. Vamos ler a introdução da carta, versículos 1 e 2. Efésios 1, versos 1 e 2 apenas. O texto da carta de Paulo aos Efésios diz assim, versos 1 e 2 do capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Graças te damos, ó Deus, Pai do nosso Senhor Jesus, pela Tua palavra. É um privilégio para nós, Senhor Deus, podermos ouvir as riquezas da Tua graça que estão na Tua Sagrada Escritura. Nós louvamos o nome do Senhor por nos chamar, Senhor Deus, das trevas para a luz. Louvamos o Teu nome precioso por enviar Jesus, o Teu Filho, para nos salvar dos nossos pecados, nos libertando de todas as amarras de Satanás e nos colocando para junto de si, nos protegendo e nos guardando até o fim. Pedimos ao Senhor que nos ajude nesta noite e nas demais que virão a falar a esta igreja, Senhor, todas as verdades que aqui se encontram e que é da vontade do Senhor que nós a ouçamos e a aprendamos. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio. Ser conosco, que o Espírito nos ajude. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Portanto, irmãos, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E sem dúvida nenhuma, essa epístola que Paulo escreve aos Efésios é uma das mais sublimes cartas ou textos de todo o Novo Testamento. Essa carta, o apóstolo Paulo parece está sobremodo comovido com a igreja, mas especialmente com aquilo que Deus fez por meio de Jesus Cristo à igreja. E ele usa expressões e palavras nessa carta que são únicas. É por isso que muitas pessoas já foram tocadas ao ler a carta aos Efésios, e não foram poucas. Um autor chamado John Stott, um pastor, ele disse o seguinte: ninguém pode lê-la sem ser compelido a adorar a Deus e a ser desafiado a melhorar a sua vida cristã. Essa carta também foi chamada de a coroa dos escritos do apóstolo Paulo. O outro pastor, chamado Samuel Collier, considerou a composição mais divina da raça humana e a rainha de todas as epístolas. Russell Shedd, pastor que viveu muitos anos no Brasil e morreu há pouco tempo atrás, ele disse o seguinte: ele estudava a carta aos Efésios há várias décadas e estudava a carta constantemente. Era uma das suas cartas prediletas e favoritas. E de fato, irmãos, a carta aos Efésios é tudo isso, e talvez muito mais do que isso. A carta aos Efésios também tem levado muitos cristãos a retornarem ao Senhor, ao caminho de Deus, abandonando vícios antigos e maus comportamentos que foram adquiridos em vida mundana, em comportamentos mundanos. Efésios tem despertado inúmeras pessoas de uma sonolência espiritual mortal, muitas vezes. E isso, sem dúvida nenhuma, é por causa da sublimidade daquilo que está escrito e registrado nessa carta, e da maneira como Deus, em Cristo Jesus, atua em favor da sua igreja.
é uma carta de fato espetacular. Eu espero que a igreja, os amados irmãos, possam usufruir de todos os benefícios espirituais que essa carta traz para todos nós. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa pequena carta, Efésios não é uma carta longa, tem apenas 6 capítulos, então é um escrito curto. Mas quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso na cidade de Roma. Então a carta aos Efésios é uma das cartas chamada Cartas da Prisão. Ele escreveu para outras igrejas quando estava preso. Efésios foi uma dessas cartas escritas da prisão em Roma. Essa carta não foi dirigida somente para a igreja em Éfeso, mas ela foi dirigida para outras igrejas que estavam ali na circunvizinhança daquela cidade em Éfeso. Igrejas que também estavam ao redor da igreja principal. Não há dúvida nenhuma que Colosso e também Laodiceia devem ter recebido essa carta. Foram cidades visitadas pelo apóstolo Paulo e faziam parte de toda aquela região que está a cidade de Éfeso e a igreja de Éfeso. E não há dúvida de que a igreja em Éfeso e a cidade de Éfeso, de todas estas aqui, eram as principais. Éfeso era a maior cidade daquele período na Ásia Menor. Naquela cidade estava um templo gigantesco, considerado, na verdade, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da grande deusa Diana dos Efésios. E a igreja que estava em Éfeso também era uma igreja muito fortalecida no Senhor. Portanto, da prisão domiciliar que Paulo estava em Roma, ele escreve essa carta tão sublime e muito provavelmente percorreu outras cidades além da própria cidade de Éfeso. E essa carta, na introdução da carta, nós vemos 2 coisas importantes. Primeiro, a autoria da carta. A carta é escrita pelo apóstolo Paulo, como ele identifica de modo muito claro, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E os destinatários da carta são os santos e fiéis em Cristo Jesus. Nós temos o autor da carta e temos o destinatário dessa carta e temos ali a mensagem inicial que Paulo traz através dessa introdução, que já começa de um modo muito grandioso a falar com a igreja. Essa carta aos Efésios tem declarações teológicas muito profundas logo no início da carta. Paulo fala de coisas e de doutrinas que são realmente profundas para qualquer pessoa. E ele começa de uma maneira que ele não faz nas suas outras cartas. Ele começa Efésios mostrando de cara essas verdades tão grandes para a igreja, irmãos. Ele fala, por exemplo, da predestinação dos crentes. Ele fala de Deus no seu infinito amor e cheio de toda graça para com a sua igreja. E ele fala então de coisas grandiosas. Ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo e de como a Trindade, de uma forma soberana, atua em favor de toda a igreja. Então ele começa a sua carta falando declarações que são realmente profundas para nós ouvirmos e para nós meditarmos. As expressões que Paulo usa em relação à obra que Jesus Cristo fez em favor da igreja, ao longo de toda a carta, são declarações também muito impressionantes, irmãos. Paulo estava realmente muito comovido ao escrever essa carta aos Efésios de tudo que Cristo fez pela igreja. Realmente ele estava num momento de muita espiritualidade, muito tocado, muito sensível. E aqui nós vemos o teólogo apóstolo Paulo escrevendo coisas grandes acerca da doutrina. Isso tudo está na primeira parte, dos capítulos 1 ao 3. E a segunda parte da carta é uma parte mais prática, onde o apóstolo Paulo vai dar instruções a respeito do relacionamento dos casais, como devem se portar, a respeito do relacionamento de servos e senhores, escravos e senhores, e como deve ser o tal relacionamento entre eles, filhos, pais, enfim. Paulo termina a carta trazendo
muita coisa que nós podemos, na prática, aplicar às nossas vidas. E, de fato, irmão, nós temos muito que aprender nessa carta do apóstolo Paulo aos crentes em Éfeso. O texto começa com a apresentação de Paulo. Paulo se apresenta como apóstolo, não apenas para lembrar os irmãos em Éfeso e de outras partes o seu ofício, mas para deixar claro que ele fala com autoridade, uma autoridade que lhe foi conferida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ele escreve. O seu apostolado é do Senhor Jesus. Ele é um apóstolo dele. O mesmo Senhor que convocou aqueles 12 homens quando esteve na terra e compuseram o seu ministério terreno. Embora Paulo não fosse um dos 12 apóstolos, irmãos, mas ele se apresenta como um legítimo apóstolo de Cristo Jesus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, é como ele se apresenta. Ele é comissionado por Cristo, chamado por Cristo para esse ministério. E agora Paulo fala como embaixador, que tem autoridade, e fala em nome de Jesus Cristo. Daí a importância dos destinatários dessa carta, e nossa também, em observar atentamente tudo o que Paulo vai dizer. Porque ele fala em nome de Jesus. Ele fala com autoridade apostólica. Ele fala como alguém que foi comissionado para falar. Tudo que ele tem a dizer, e tudo que ele diz nessa carta, é de extrema importância. Na verdade, irmãos, não é tudo que Paulo diz. Nós devemos entender mais do que isso. É tudo que Deus diz por meio de Paulo na carta aos Efésios. É assim que devemos entender e considerar essa epístola. Não são meras palavras de um mortal pecador. São palavras do próprio Deus. É o próprio Deus quem fala. São apenas transmitidas por um homem, que é o apóstolo Paulo. Um homem que o próprio Deus escolheu e preparou para essa tarefa. Tudo que está escrito deve ser entendido como tendo origem em Deus. Nada, o apóstolo Pedro já havia escrito e falado sobre isso. Nenhuma revelação foi dada de modo meramente humano. Tudo que os apóstolos escreveram e tudo que os escritores do Novo Testamento e do Antigo escreveram veio de Deus. É de origem divina. Nada vem diretamente dos homens e propriamente dos homens, mas é a palavra de Deus. E essa carta, irmãos, com toda a sublimidade que se encontra aqui, sem sombra nenhuma, é de origem divina. E Deus nos mostra isso. Deus nos mostra nessa carta o quanto Ele ama a sua igreja, o quanto Ele preza a sua igreja. Deus mostra a gloriosa obra redentora de Jesus, o seu Filho, obra que não pode ser comparada com nada no universo. E Ele mostra isso aqui na carta aos Efésios. Além de ser um apóstolo de Cristo, Paulo diz que ele é um apóstolo segundo a vontade de Deus. Observem o verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Isso é muito interessante. Na verdade, Paulo esclarece aos irmãos em Éfeso que o seu apostolado é por vontade divina. Não é por vontade dele. É provável que, naquele momento, algumas pessoas questionassem o apostolado de Paulo. É provável que as pessoas estivessem colocando em dúvidas de que Paulo fosse, de fato, verdadeiramente um apóstolo de Jesus. Ou então as pessoas poderiam entender que o apostolado de Paulo era um apostolado de segunda categoria, menor, não tão importante quanto o apostolado dos 12, Mateus e os 12, que estiveram com Cristo Jesus. Mas o que Paulo mostra aqui é que isso é uma verdade. O seu apostolado, ele diz, é segundo a vontade de Deus. E nada poderia diminuir o apostolado de Paulo e a autoridade que Paulo tinha de falar em nome de Jesus. Não era um apostolado de categoria inferior. Mesmo que ele fosse rejeitado, como foi em alguns pontos, ainda assim o seu apostolado era de autoridade divina. Isso é fato, irmãos.
Essa carta vai mostrar o tempo todo que Paulo fala com autoridade em nome de Deus e de Cristo. Porque Paulo, diz a Bíblia, teve um encontro real com o Senhor, quando ele estava no caminho para Damasco, onde ele saía para perseguir a igreja de Jesus Cristo. Cristo mesmo se encontrou com ele e o tocou ali naquele momento, transformando toda a sua vida. Depois, a Bíblia diz que um homem chamado Ananias foi até Paulo, orou pelo apóstolo Paulo, as escamas dos seus olhos caíram, e ali estava um outro, não mais o Saulo, mas agora o Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado desde o ventre da sua mãe, como ele mesmo diz, para ser apóstolo do Senhor, mensageiro autorizado de Jesus, e para levar a sua palavra aos gentios de toda parte. Não há dúvida de que Paulo é um apóstolo segundo a vontade de Deus, como ele deixa muito claro. Essas coisas todas nos levam a esse ponto. E o mais interessante, depois que Paulo recebeu toda a sua incumbência, ele ainda passou 3 anos na Arábia com Cristo. Ele mesmo diz isso. E nesses 3 anos, Paulo aprendeu diretamente do Senhor todas as verdades que lhes eram necessárias para que o seu ministério seguisse adiante. Foi ao mesmo tempo que os apóstolos de Jesus, os 12, estiveram com Cristo na terra, 3 anos. E para que não fosse diferente, Paulo passou 3 anos na Arábia, aprendendo diretamente de Jesus a palavra de Deus, as maravilhas do Senhor. E ele deixa claro que esse apostolado não vem dos homens, é de Deus. Não foi meramente algumas pessoas que comissionaram Paulo para ser apóstolo de Jesus, e ir até a Ásia Menor, até Éfeso e até tantas outras cidades que ele percorreu, levando a palavra de Deus. O seu apostolado não é de homens. Paulo deixa isso muito claro. É isso que acontece hoje, por exemplo, no Brasil. Nós temos hoje no nosso país dezenas, talvez centenas de apóstolos, inúmeros apóstolos autoproclamados, pessoas que se autoproclamam apóstolos de Jesus, mas sem nenhuma autoridade. Homens e até mulheres, irmãos, pasmem, até mulheres apóstolas se autoproclamam apóstolos. De onde vem isso? Que autoridade eles têm? Qual é a sua missão? O apostolado de Paulo, irmãos, foi bem diferente. Foi um apostolado segundo a vontade de Deus. Paulo foi chamado por Deus para ser apóstolo. Não é como os apóstolos do nosso tempo, falsos apóstolos, na verdade. Outra coisa interessante quanto ao apostolado de Paulo, irmãos, não foram os apóstolos que tornaram Paulo um novo apóstolo. Não foi Pedro quem chegou até Paulo e o comissionou e impôs as mãos sobre ele para que ele se tornasse apóstolo a partir de então. Nem mesmo foram a escola apostólica reunida que impôs as mãos e tornou Paulo apóstolo. Não. Foi Deus. Mais uma vez é importante frisar. Paulo diz, apóstolo segundo a vontade de Deus, não dos homens. Foi o próprio Deus quem comissionou Paulo no seu apostolado. Esse é um chamado, irmãos, que faz muita diferença. O homem que escreve essa carta e que introduz se apresentando dessa forma, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus, é um homem que tem autoridade para falar. É um homem que conheceu a Cristo pessoalmente, teve um encontro marcante pessoalmente com ele. É um homem que foi preparado pelo próprio Cristo durante 3 anos e que agora cumpria sua missão com autoridade, falando em nome do Senhor Jesus e trazendo a verdade de Cristo a aquelas pessoas. Esse é o apóstolo Paulo. Mas para que ele escreve essa carta? O texto diz que é aos Efésios. Carta aos Efésios. A carta foi remetida de fato para esta igreja,
Mas não somente, como eu falei no início, não somente para esta igreja específica, e é importante nós frisarmos isso, pois aquela expressãozinha que tem no texto de vocês, aos Efésios, você vai olhar aí no final do verso 1 ainda, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Essa expressão em Éfeso, ela não se encontra nos textos originais mais antigos. Então, é por isso que a maioria dos estudiosos entende que essa carta era uma carta que percorreu não só a igreja de Éfeso, mas outras igrejas em toda aquela região. Ela é chamada, então, de uma carta circular. Os pais da igreja, que são aquela geração que veio depois dos apóstolos, eles testificaram esse fato. E na escritura que eles tinham em mãos, também não contava a expressão em Éfeso. De modo que essa carta, quase que sem sombra de dúvidas, era uma carta circular que Paulo escreveu para várias igrejas, incluindo a igreja em Éfeso. E é provável que a cópia dessa carta tenha sido guardada na igreja de Éfeso, porque era da região a maior igreja de todas as igrejas cristãs que haviam naquele momento. É por isso que nos testemunhos mais antigos, nos escritos mais velhos que nós temos da carta aos Efésios, o título em cima vem aos Efésios, mas a palavra não aparece no texto em si, não está no texto em si. Então, possivelmente, é uma carta circular que percorreu aí várias partes. Mas Paulo diz que esta carta, sem sombra de dúvida, foi escrita para os santos e os fiéis. Ele chama os destinatários dessa carta de santos e fiéis. Note a expressão amável e terna com que Paulo descreve os crentes. Santos, irmãos, são pessoas que foram separadas pelo próprio Deus. Mas a ideia que nós temos aqui não é de um grupo especial de pessoas dentro da igreja. Não é um grupinho que se destaca dos outros, que é mais santo, que ora mais, ou que tem uma vida piedosa maior do que os demais. A ideia, quando ele escreve aos santos e fiéis, não é essa. Não são pessoas mais crentes do que outras, o que se destacam mais do que outras. Pelo contrário, irmãos. A ideia aqui de santos são de pessoas separadas dos demais, ou seja, pessoas que foram separadas do mundo, das pessoas que estão no mundo e foram trazidas para a igreja. Santos e fiéis aqui são todos os crentes, é toda a igreja e não apenas um grupo. Eu sei que muitas igrejas elas adotam um tipo de hierarquia entre os crentes. Esse fato ele é muito claro, especialmente nas igrejas pentecostais, onde os crentes que falam em línguas ou que têm, por exemplo, revelações, eles são tidos em mais alta consideração do que os outros que não falam em línguas ou não têm revelações. Então, é como se esse grupo que tem essa característica tivesse uma hierarquia maior, que fossem mais crentes ou mais santos do que os demais. Mas a ideia aqui não é essa. Quando Paulo escreve aos santos e fiéis, ele está se referindo a toda a igreja do Senhor, todos que receberam o Espírito Santo, todos os crentes. É assim que deve ser entendido. É importante também frisar que não significa, santos e fiéis não significam pessoas, como por exemplo a Igreja Católica, que considera dentro do seu quadro de pessoas, algumas pessoas que ainda vivem, mas que já são consideradas santas antes de morrer. Por exemplo, o Papa João Paulo II, quando ainda estava vivo, já muito velho, foi considerado pela igreja, embora não tenha sido canonizado em vida, mas foi considerado como um santo. Inclusive, milagres foram atribuídos a ele. Aquela Madre Teresa de Calcutá também foi reputada como uma santa viva. Mas Paulo não se refere a isso. E muito menos aos santos considerados pela igreja que já morreram. Ele escreve aqui a pessoas que estão vivas. Os santos e fiéis somos nós hoje. São os crentes. São todos que proclamam a fé genuína em Cristo e que foram comprados pelo sangue do Cordeiro.
É a igreja, irmãos. São os nossos irmãos espalhados por toda parte, por todo o mundo. Todos os fiéis e verdadeiros crentes em Cristo, seja desta igreja, seja de outras igrejas de Teresina, seja de outras partes do mundo, são os santos e fiéis. São aqueles que Deus separou para Ele. São aqueles que Deus tirou do mundo, separou do mundo e trouxe para junto de si. Estes são os santos e fiéis. É para eles, os santos e fiéis de Éfeso, de toda a região de Éfeso, que o apóstolo Paulo escreve essa carta e se dirige de uma maneira tão sublime, tão solene a estes irmãos. Ele vai mencionar mais adiante que esses irmãos, eles foram selados. Esses santos e fiéis foram pessoas seladas pelo Espírito Santo, pertencem a Deus, são propriedade de Deus. E isso quer dizer que nós pertencemos a Deus, irmãos. A igreja de Cristo pertence a Cristo. É propriedade do próprio Deus. Nós não estamos aqui vivendo sem dono, sem direção. Pelo contrário, há um Senhor ao qual nós pertencemos, que nos comprou com alto preço do seu sangue, Cristo Jesus. Nós somos selados, carimbados. É como se houvesse um selo em cada um de nós, mostrando que nós somos propriedades do Senhor Jesus. Assim como o fazendeiro, ele precisa ferrar o seu gado com a sua marca, para que todos saibam que aquele gado, aquele animal pertence ao fazendeiro. Assim é Cristo com a sua igreja, irmãos. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós somos propriedades. Deus separou-nos do meio do mundo e nos selou para mostrar que nós somos dele, exclusivamente dele. Ele fez isso de modo soberano, irmãos. Mesmo sem merecermos isso. Ainda assim, Deus decidiu nos separar para Ele mesmo. O Senhor nos purificou dos nossos pecados. O Senhor nos deu vida eterna, nos separando para sempre, eternamente para Ele. O gado pode ser vendido pelo fazendeiro. O fazendeiro pode decidir abater o seu gado ali e consumir a sua carne. Tirar o couro do animal e vender. Mas conosco, irmãos, a relação é diferente. Cristo jamais vai abater qualquer um de nós. Cristo jamais vai se desfazer do seu povo. Pertencemos a Ele, irmãos. Estamos ligados a Cristo. Nós vamos ver logo isso. Os crentes, como disse Calvino, são os santos e fiéis. Portanto, ninguém pode ser um crente fiel se também não for um santo. E ninguém pode ser santo se não for um crente fiel. Essa é a palavra de Calvino. Outra expressão que o apóstolo Paulo usa nessa carta, meus irmãos, e que merece a nossa atenção e que também deve fazer o nosso coração transbordar de toda alegria, é quando Paulo diz que estes crentes santos e fiéis estão unidos em Cristo. Eles estão em Cristo, diz o apóstolo Paulo. Alguém já disse que essa pequena expressão em Cristo, ela é a expressão mais exuberante de toda a Bíblia. Essa pequena frase, em Cristo, ela é de fato muito grande, irmãos. Ela diz muita coisa. Aqui, no nosso texto mais moderno, diz que esses crentes estão em Éfeso, que eles residem em Éfeso, mas também, diz Paulo, em Cristo. Eles também residem, moram, eles também estão em Cristo. E assim os crentes pertencem literalmente, aqui nesse contexto histórico, a Éfeso, mas também a Cristo. Eles estão literalmente na cidade de Éfeso, mas também estão em Cristo. Nós estamos aqui em Teresina, mas também estamos em Cristo, irmãos.
Nós moramos em Cristo e Cristo habita em nós, diz a palavra de Deus. Isso é uma união. Estar em Cristo significa estar unido a Cristo. Os crentes estão em Cristo, estão unidos a Cristo, estão ligados a Cristo para sempre. Como bem disse um comentarista dessa carta aos Efésios, ele diz: os cristãos não apenas têm fé em Cristo, toda a sua vida está em Cristo. Da mesma forma que a raiz está dentro da terra, que o ramo está ligado à videira, e que o peixe está dentro do mar, e o pássaro voa no ar, assim, o lugar da vida do cristão é em Cristo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Estamos nele, vivemos nele, estamos inseridos nele, somos partes de Cristo, irmãos. De maneira mística, mas real, estamos nele, pertencemos e estamos ligados ao Senhor Jesus. Note que o ensino de Paulo aqui nesse trecho é exatamente igual ao ensino do próprio Senhor Jesus. No Evangelho de João, o Senhor Jesus diz, lá no capítulo 15, a partir do verso 1, Jesus diz: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, diz o Senhor. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Cristo é a árvore e nós somos os galhos. Mas a ideia aí é que nós estamos nele, ligados a ele, pertencentes a ele, ligados em Cristo. Assim como Jesus disse que seus discípulos estavam ligados a ele, Paulo lembra aos irmãos nessa carta aos Efésios que eles também estavam unidos a Cristo, irmãos, pertencentes a Cristo. E nós também. A igreja hoje também. Bem como os crentes de todas as épocas, sempre estiveram ligados e unidos a Cristo. Isso é muito profundo, irmãos. Saber que há uma ligação entre nós e Jesus, uma ligação real. Da mesma forma, irmãos, que os fios estão ligados às lâmpadas, eles estão conectados, verdadeiramente conectados. A Bíblia diz que nós realmente, de modo invisível, mas real, estamos ligados a Cristo. Nós não conseguimos sentir, ou pegar, ou ver, mas é verdadeiro que nós estamos ligados em Cristo Jesus. E assim são todos os crentes, estão em Cristo. Assim como estamos em Cristo, Cristo está em nós. E essa é a união mística dos crentes com Cristo. Muitos teólogos já escreveram sobre essa união tão formidável que há entre Jesus e os seus filhos, os seus discípulos. Mas ninguém consegue chegar ao âmago da questão, porque ela transcende o nosso conhecimento, a nossa capacidade. Mas o fato verdadeiro, irmãos, é que nós estamos nele. Verdadeiramente estamos nele, estamos em Cristo Jesus. Essa união é inseparável. Isso significa que ninguém pode separar você de Jesus Cristo. Ninguém. Quando Paulo diz que os cristãos em Éfeso são crentes em Cristo, ele está dizendo isso para aqueles irmãos. Não significa apenas que eles creem em Jesus, mas que eles estão realmente ligados em Cristo de alguma forma. E assim somos nós, irmãos. Estamos nele, de modo que ninguém pode nos separar. Pertencemos a ele, estamos inseridos nele, unidos para sempre ao Senhor Jesus. Veja quão sublime e gloriosas são essas palavras iniciais de Paulo para a igreja. Nos deparamos com isso logo no começo da carta. E quantas coisas maravilhosas ainda hão de vir da pena do apóstolo Paulo nessa carta aos Efésios. Quantas coisas grandes e virtudes do Senhor Jesus para nós. Tem mais um detalhe dessa união
com Cristo, que nós temos com Cristo, ela não foi realizada por nós. Não fomos nós que nos unimos a Ele. Não fomos nós que fomos até Cristo e decidimos de alguma forma nos unir. Nós nem sabemos como isso acontece. Nós nem conseguimos ver essa união real. Foi Cristo que veio a nós e nos uniu a Ele. É uma obra que começa com Ele. Ele vem ao nosso encontro. É Ele quem efetua de fato essa união. Não fomos nós mesmos que nos unimos. Nós não temos como fazer isso. Está acima de qualquer possibilidade, de qualquer capacidade, de qualquer crente se unir a Cristo. É uma tarefa que só pode ser feita por Deus, irmãos. E Ele fez conosco. Dessa forma é o próprio Deus que nos uniu para sempre com o seu Filho Jesus Cristo. Eu preciso ressaltar aos irmãos que essa união com Cristo não é uma linguagem figurada. Talvez você esteja pensando que eu estou falando que nós somos unidos a Cristo de um modo simbólico ou mesmo numa linguagem figurada. Não, irmãos. Essa união é real. Do mesmo modo que as almofadas estão ligadas a essa madeira, do mesmo modo que a roupa de vocês está tocando em vocês, do mesmo modo que a alma está no corpo, da mesma forma, Cristo está unido à sua igreja, ao seu povo, realmente, de forma verdadeira, a união real de Cristo com a sua igreja. Não é algo simbólico, é místico, mas é real e verdadeiro. Estamos ligados ao nosso Salvador. Ligados a Cristo. Em outra carta, Paulo vai dizer, por exemplo, que nós somos o templo do Espírito Santo. Ou a habitação, a morada do Espírito Santo. A igreja, não é essa casa, somos nós, irmãos. Isso está além da nossa capacidade de compreender de modo meticuloso, de modo mais detalhado como isso funciona, mas é essa verdade que Paulo expressa aos Efésios e em outras partes também. Há uma união real entre Cristo e a igreja, verdadeira. Quando uma mulher está prestes a dar à luz, você vê ali que há um barrigão tão grande e há um bebê ali dentro. Mas quando ela dá à luz a criança é retirada de dentro dela. É uma outra pessoa. É uma outra vida agora, a parte daquela. Mas o cordão umbilical azul. A criança, antes que o cordão seja cortado, ela está ligada ainda à sua mãe, embora não esteja mais dentro da sua barriga. A união com Cristo é assim. Há um tipo de cordão umbilical, podemos assim dizer, que nos une a Cristo, que mostra que nós estamos ligados a Ele, pertencentes a Ele, meus irmãos. E Paulo diz, se alguém está em Cristo, unido em Cristo, ligado a Ele, é uma nova criatura, uma nova pessoa. Não é apenas a fé que alguém deposita em Cristo, mas é uma pessoa que está realmente ligada a Jesus. Portanto, meus irmãos, nós não podemos concluir este sermão sem lembrar a cada um o grande amor que Jesus Cristo tem por nós. Nós somos partes da igreja na terra nos dias atuais. Cristo nos ama, irmãos. Ele preserva a nossa vida. Ele cuida de cada um de nós. Ele conhece o nosso andar, o levantar, o deitar e todos os momentos da nossa vida. Os seus olhos estão postos sobre a sua igreja. Ele nos ama com um amor tão profundo que veio ao nosso encontro quando nós ainda éramos pecadores. Quando éramos inimigos dele, inimigos da sua cruz.
Quando, a semelhança do apóstolo Paulo, que saía para perseguir e matar os cristãos, quando éramos assim, Cristo veio até nós, provando o seu grande amor para conosco, e nos mudou, transformou a nossa vida, limpou-nos dos nossos pecados, nos uniu a Ele, nos salvando da miséria e da morte, nos dando a vida eterna. Nós somos comprados, irmãos. Conforme Paulo mesmo disse, quando escreveu sua carta, quando estava na cidade de Éfeso, Paulo disse, a igreja de Deus, ao qual foi comprada com o seu sangue. Nós somos comprados com o sangue de Cristo, pertencemos a Ele. Amem a esse Senhor que os amou e os ama de modo tão assombroso, irmãos, e tão grandioso, a ponto de se sacrificar por vocês, que são a igreja. Amém. A minha oração, irmãos, é para que o Senhor Deus verdadeiramente fale com cada um de nós e nos torne sensíveis à sua palavra, nos torne sensíveis à sua voz e nos faça penetrar nessas verdades tão sublimes que nós vamos ver ao longo da carta aos Efésios. Amém.